monstro, ninguém viu. Mas no meu cérebro, no meu pensamento, havia um monstro. Até que um dia eu descobri que não havia, era uma folha da bananeira que fazia um movimento e ficava enorme. E aí foi quando eu pude entender, né, naquela idade, que eu dominava a minha mente. Muito bom a gente aprender a dominar a mente. E aí você fica nesse momento agora assim, né? Agora você voltou. Exatamente. Ali foi a chance de você ficar na sua imaginação. Você ficou imaginando e aí criou-se uma expectativa, mas eu já estou aqui. Naquela época, quando eu descobri que era apenas uma folha de bananeira que balançava e que fazia movimentos, e eu pensava que era um monstro, imagina como era difícil para dormir. Por quê? Porque eu não tinha ideia que aquilo ali era apenas uma folha de bananeira. O que eu quero dizer para você é que às vezes você está dando tanta ênfase a essa visão desse pensamento que não está construindo nada de bom para você, que você está se envolvendo de tal forma que a sua saúde emocional, né, está sendo perdida porque não é real, é apenas fantasioso. E aí você precisa, de uma forma assim maravilhosa, extraordinária, trabalhar completamente. E isso que eu falei que é fácil. Por que é fácil? Porque você hoje está descobrindo uma arma que os nossos pensamentos trazem gatilhos, né? E podem nos fazer prisioneiros daquele pensamento. E aí onde a gente diz, nossa, quantas pessoas, né? Quantos filhos deixaram de ter comunhão com seus pais porque o pai falou de alguma forma forte e a interpretação da fala veio para o coração e o coração, né, foi imaginando que aquela fala, aí vem o pensamento, não era boa. Quantos filhos e pais estão hoje afastados por conta dessa palavra? Porque alguém trouxe uma interpretação diferente e colocou na sua cabeça. Eu estou falando na sua cabeça porque eu tive um coach que passou por um processo de muitos anos distante do seu pai, porque alguém da família que não gostava do pai dele disse para ele que o seu pai tinha o abandonado porque não gostava deles. Não foi falado dessa forma, com sutileza. Foi falado de uma forma forte, porque aquela pessoa denegriu a imagem da outra, colocou no coração da outra pessoa uma rejeição, e mais forte ainda, era o próprio pai daquele rapaz. E o tempo foi passando, né? E ele cada dia mais distante do pai. Quando o pai o procurava para ter uma reconciliação, aquele jovem, ele estava com seus pensamentos negativos contra o seu pai, cheio de historinhas, e aí foi criando uma barreira, né? Ou um muro, para entendermos melhor. O muro foi dividindo entre o pai e aquele filho por conta de uma fala que gerou mais ainda pensamentos para aquele jovem
que deixou sequelas terríveis, porque ele perdeu de conviver com o seu pai. E quando ele descobriu, com o passar do tempo, e quando nós fizemos as nossas terapias, nós fizemos algumas ferramentas, e ele descobriu, né? Ele quis entender que aquele pensamento estava produzindo um mal grande para ele, e que ele se distanciou do seu pai quando ele começou a se deixar dominar, né? E frear aquele pensamento e observar com outra visão o que de fato tinha acontecido. Ele descobriu que aquela pessoa que tinha passado para ele aquela situação do pai dele não era a verdadeira. Olha o tempo que foi perdido. E hoje, graças ao bom Deus, esse rapaz, ele quis ser tratado, ele quis trabalhar a mente dele, e ele pôde fazer exatamente essa situação, trabalhar esse pensamento, trabalhar, e as consequências, as sequelas foram grandes, né? E ele foi superar aquela situação. E o pai já estava também triste. O pai também se distanciou, porque todas as vezes que o pai queria se aproximar dele, ele rejeitava o pai. E é maravilhoso, quero dizer para você que existe terapias, né, de todas as formas, e principalmente existem pessoas que precisam do tratamento com psicólogo, precisa de entender muitas coisas. Lembrando que você, de 0 a 12 anos, é formado, né? Muita coisa aí, muitos traumas, mas que nós, graças ao nosso bom e amado Deus, podemos reprogramar as nossas mentes. E aí, com as terapias, porque ele quis, né? Quando ele me procurou, ele não era bem sucedido, ele não sabia porque não dava certo as coisas, e nós fomos trabalhar e nós descobrimos que o maior problema dele estava exatamente nesse pensamento que foi lançado para ele, que ele tomou como verdade, e ele gerou uma historinha, né, porque era mentira. E essa história fez com que ele ficasse distante do seu pai, e ele perdeu muito tempo da sua vida. Mas para alegria nossa e para ele, que hoje ele já está liberado, ele venceu essa etapa, ele venceu. Hoje, graças a Deus, ele é um grande profissional, foi obediente, entendeu que tinha que fazer as ferramentas, e havia ferramentas profundas de liberação de perdão, não só para o seu pai, não só para a pessoa que colocou esse pensamento ruim entre ele e o pai, como também ele pôde gerar perdão para ele. Porque a culpa, ela vem, ela massacra, né? Os pensamentos negativos, eles massacram a pessoa, mas chega um dia quando a pessoa quer e decide, porque tudo é uma questão de decisão. Ele pôde entender qual foi o problema que gerou, ele quis mudar as circunstâncias, e foi trabalhado, e foi muito lindo, porque ele hoje é uma nova pessoa. Ele tem a maior amizade com o pai dele, é muito lindo, né? Eles têm uma comunhão grande. O pai dele agora vai participar do casamento dele, eles vão casar, né? Graças a Deus, esse menino ia levar esse problema para o casamento também. Você vê que ele recebeu uma descarga ruim, de uma situação ruim.
ele gerou no coração dele esse pensamento negativo. Essa pessoa que introduziu esse pensamento tinha uma mágoa contra o pai desse jovem, e pela misericórdia, que misericórdia é amor em excesso de Deus, ele pôde descobrir, né, o que causou, ele pôde superar esse pensamento negativo, ele restaurou o relacionamento dele com o pai, com a pessoa que contou a historinha, que teve que entender que causou males, e aí onde a gente tem que ter muito cuidado para que a gente também não cause em outras pessoas essa mesma sensação ou essa mesma destruição que esse rapaz passou por conta de uma historinha. Eu não gosto de fulano, não gosto de cicrano, nem de beltrano, e passo para as outras pessoas aquele meu sentimento. E eu não sei nem como é que a pessoa está naquela hora, e aí aquela pessoa recebe aquela notícia, coloca no coração, não é o autor dos seus pensamentos, não quis investigar, não foi em busca de conhecer a verdade, e a verdade ficou aquele pensamento negativo. Mas graças, né, a Deus e à vontade, porque Deus, ele quer fazer com que a gente supere tudo, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente prospere. Você vai ler exatamente Romanos 12, 1 e 2, ele diz como é que a gente deve pensar. Você vai para Colossenses, você sabe exatamente o que é para pensar, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que é de boa fama. E aí, hoje eu posso dar louvores a Deus, porque com a bondade e misericórdia de Deus, nós descobrimos, né? E ele se deixou ser descoberto e quis fazer as terapias, as sessões, e foi liberto, e hoje o pai dele está em comunhão com ele, e o pai muito feliz, porque o pai é uma pessoa que pode ajudá-lo bastante. O pai tem condições financeiras para ajudá-lo também em tantas coisas que ele contou, e estava tudo perdido. Ele estava lutando sozinho quando tinha um pai que sempre quis ajudá-lo, mas ficou distante por conta de uma historinha, de um pensamento negativo que foi colocado e foi destruindo, né, uma família. Mesmo que o pai estivesse separado da mãe, porque não havia probabilidade dos dois estarem juntos, mas os filhos são eternos. Não tem ex-filho, não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-filha. E aí o que eu quero dizer para você com tudo isso, que existe para mim e para você uma forma perfeita, né, de superarmos os pensamentos negativos. Exatamente isso, superar os pensamentos que são produzidos na nossa mente sorrateiramente, bem simplesinho. Ele vem, chega e gera uma grande emoção, e aí você imagina o tempo que esse pai e esse filho perdeu por conta de uma palavra que gerou um pensamento, que esse pensamento foi ficando todos os dias. Você imagina todos os dias você pensando a mesma coisa que não é boa. O que eu quero dizer para você nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, é que o que é que está atrapalhando a sua vida, como é que você tem que olhar para esse momento e os pensamentos que chegam. Façam uma análise, não deixe passar por acaso, não acredite em tudo que você vê. Isso que eu vou dizer para você é muito interessante. Quando você vem ali na BR, na Salgado Filho já, depois do Natal Shopping, indo para Natal,
Para quem está em Natal, sabe muito bem como é que eu estou falando, mas para você que está fora de Natal, Natal tem uma avenida chamada Salgado Filho, e ela tem uma curva, ela passa em frente à Universidade do Rio Grande do Norte, e quando a gente está caminhando nessa estrada, a visão que a gente tem é que o nosso, e agora você vai olhar diferentemente, né? O nosso estádio de futebol, o Arena das Dunas, quando a gente está passando saindo ali da UFRN, o estádio de futebol, ele está à nossa direita. Quando a gente segue mais em frente, as curvas da avenida, ela vai mudando e a gente descobre que o estádio é o nosso lado esquerdo. Mas o pensamento, quando a gente assiste aquela cena, é que ele é do outro lado. E você que mora em Natal e quando for, se mora em Parnamirim e vai a Natal, dê uma olhadinha como é interessante. Então você olha e você vê o estádio, por sinal, no meio da pista. E a cena é muito engraçada. Eu olhei, nossa, como é interessante. Por quê? Porque a nossa imaginação, ela é fértil. De repente você vê uma imagem e essa imagem, ela pode entrar no seu subconsciente ou no seu cérebro de forma como real. E o real não é bem assim, né? Então você respira, você caminha mais e você descobre que aquela imagem era apenas uma imagem, mas havia curvas. Então é bom que você analise os pensamentos que chegam até você. Veja, né? Faça essa análise. Procure olhar com outros olhos. Respire. Nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente ouve e nem tudo que a gente sente é verdade. Então, você começará a dominar mais ainda a sua mente quando você descobre isso, que é fácil. E você vai ter pensamentos maravilhosos sobre você. Está doente? Comece a trazer saúde para dentro de você. A doença existe? Existe. Mas qual é a ênfase? Né? Qual o grau de doença que você está dando para a doença? Muitos não sabem, mas eu gostaria de deixar aqui essa palavrinha. Eu já passei por uma situação de saúde forte, né? Eu fui diagnosticada com CA e tenho o CA, mas eu não dei ênfase. Havia uma necessidade de tratamento. Fiz todas as coisas que eram necessárias, porém, os meus pensamentos, eles eram trabalhados por mim. Bom, o Senhor me fez perfeita. Ele sabe o dia da minha ficha. Eu não posso morrer antecipado. Por quê? Porque o dia da ficha é o dia da ficha. Você já pensou? Isso aconteceu comigo em 2017. Se eu tivesse dado ênfase, ou pensado, ou abraçado a doença de forma exagerada, né? Não que não tivesse que dar atenção. Fui ao médico, havia necessidade de cirurgia. Fez a cirurgia, mas o meu pensamento precisava ser fantástico para dominar aquela situação e para eu superar o que eu estava vivendo. E o que foi mais lindo? Descobri nessa trajetória, nessa situação, que os pensamentos que eu gerava eram de esperança. Os pensamentos que eu deixava fluir era que maior é o que está em mim do que qualquer outra coisa. E isso foi muito importante, muito importante. E aí quando se tirou
e foi maravilhoso quando foi feita a cirurgia. Ao invés do CA estar com metástase, ele simplesmente focou concentrou-se para um só lugar. Poder de Deus através do quê? Do que você fala, do que você determina, porque Deus já liberou para você poder. Sentir dores? Ora, sentir dores todo mundo sente. Não dá nem para se levantar, né? Se a gente deixar. Mas você tem que dizer o quê? Quando vê um pensamento que você nem vai se levantar. Hoje você está pior que todos os dias. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento, né? Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. E tchau, pensamento. Não alimente a sua mente com pensamentos que lhe causem destruição. Você precisa ser um homem e uma mulher que tenham uma mente perfeita. Como é uma mente perfeita? É fácil. No meu lugar, o que faria Jesus? Sim. Isso aí, essa frasezinha, mudou o meu contexto de vida desde a minha infância. Certo? Na minha adolescência, quando eu ouvi que havia um livro que dizia esta frase, no meu lugar o que faria Jesus, eu tomei posse dessa palavra e digo para você, aqui tem uma pessoa que está lhe dizendo, e todos que me conhecem, e a maioria que está aqui, eu agradeço a sua companhia, me conhece, eu tenho 59 anos. A maioria, porque eu já vi o perfil de quem me acompanha, né? Já me conhece de muito tempo. Então veja que vocês sabem como é que eu penso, como é que eu ajo, e como sempre eu venci os meus pensamentos negativos com a palavra. Quando alguém me ofende, na mesma hora eu me lembro, no meu lugar, o que faria Jesus? Porque se eu deixar, eu tomando conta desse pedacinho, digo para você que o barraco era feio, porque eu sou Saraiva, e o Saraiva não tem papa na língua, vocês sabem disso. Todo mundo sabe que teve até um programa na televisão, e isso é do meu tempo lá atrás, que dizia assim, Saraiva, por quê? Saraiva não tinha nem pavio. Eu não tenho pavio, mas eu tenho algo maior. Qual é? Meu pensamento tem que ser trabalhado por mim, não pela minha genética. Então, no meu lugar, o que faria Jesus? Aí, pronto, você tem uma pessoa que controla os pensamentos, apesar de que tem uma coisa maravilhosa que eu acho que é, se você me perguntar, eu vou lhe dizer o que é que eu acho. Sempre foi assim. É lógico que a bondade de Deus é tão boa, que quando eu digo para você, é de uma forma que só a misericórdia de Deus faz com que entre alguma palavra no seu coração, mas eu faço aquela perguntinha no meu lugar, o que faria Jesus? Então, quando eu vou pegar o seu pescoço, eu abro, eu deixo seu pescoço livre, porque no meu lugar, o que faria Jesus? Ele retribuiria com amor a ofensa, né? E aí é maravilhoso. Jesus, com certeza, como homem que ele foi, ele trabalhou bem essa sua maneira de ser, e olha que ele era um homem que a multidão estava ali, né? Ele poderia ter reações enormes, né? Pensamentos pesados, mas ele conseguiu fazer toda a trajetória dele nos ensinando que você precisa superar seus pensamentos que não vão trazer para você felicidade. E tudo isso que nós conversamos nesse programa hoje foi para dizer, quando você supera os seus pensamentos negativos,
você se torna uma pessoa melhor para você e, consequentemente, para os outros, porque você muda a atmosfera que está ao seu redor. E você deixa de ser aquela pessoa, sabe, aquela pessoa super crítica o tempo todo. Por quê? Porque você não trabalha seu pensamento, quem domina você encontra alguma coisa que não é muito boa e você já vai e já diz, né, na bucha o que pensa, o que chegou no seu coração. E às vezes a pessoa estava precisando só de uma palavra boa sua e você não conseguiu dizer porque você deixou que os pensamentos do dia todo, naquela hora quando a pessoa chegou e você descarregou, aquele seu pensamento atrapalhou outra pessoa ou outras pessoas. O que eu quero dizer para você é: pensamento e emoção estão ligados. Pensou bem, trabalha bem a mente e respira. Eu sei que você vai dizer, mas eu respiro. Mas a gente tem que oxigenar melhor o nosso cérebro. Veio o pensamento, não é bom, solta. Não é aquela famosa conta até 3, né? Aquela frase, conta até 10. Até 3 é pouco, né? Então conta até 10, mas não, respira até 10. Isso, perfeito, né? Tem pessoas que fazem assim. Faça como for melhor, mas traga para você momentos para descartar pensamentos que não vão contribuir com a sua vida. E a sua vida é muito linda. E tudo é reprogramado. O que nós estamos conversando com você agora, nesse momento, é reprograme a sua vida. Reprograme os seus pensamentos. Você merece viver plenamente. E esse programa, mente aberta, quem tem uma mente aberta, ela reprograma tudo, né? Deixa uma mente completamente livre. E é muito bom ser livre. Quero agradecer a Deus e a você com a sua companhia. E aproveito outra vez e digo para você: se inscreva, divulgue. Quem sabe tem alguém precisando exatamente de uma palavra como a de hoje. Como jogar fora pensamentos para gerar amor, amizade, né? E hoje eu posso desfrutar daquele jovem amando seu pai, né? Aquele jovem trabalhando suas emoções completamente diferente. Se você visse antes e hoje quem ele é, você diz assim, de fato, reprogramar a mente, fazer sessões, fazer ferramentas, trazer ferramentas e fazer, e ser focado. Uma das coisas que eu agradeço a Deus é que todos os meus coaches são pessoas determinadas para crescerem. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque as histórias deles são perfeitas, porque quiseram, porque confiaram e se entregaram à sessão e às ferramentas. E no dia a dia, essas pessoas, elas mudaram completamente. Não tem nenhuma que quis que não tivesse a sua vida maravilhosamente alterada. E isso é gratidão. E gratidão, você sabe o que é, né? Gratidão, ela vai gerar dentro da gente poder. Nós vamos mudar todo o contexto, todas as coisas com a gratidão. Agradece pela manhã logo cedo, certo? Agradece porque está vivo. Agradece porque tem ar para respirar. Agradece. E quero orar com você. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá
de entendermos que os pensamentos eles podem chegar, mas não precisam permanecer conosco. Então, Senhor, muito obrigada por essa palestra, por esse papo, e chega na vida de cada um que está me ouvindo agora, ó Deus, e traz alegria, traz paz, traz mudança, traz restauração, traz vigor, e que possam dominar os seus pensamentos e lembrar do teu conselho. Muito obrigada, Pai Santo, obrigada, Espírito Santo, obrigada, Jesus, e é no teu nome, Jesus, que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Lembrei de dizer uma coisinha para você. Olha, o passarinho, você andando, ele passa voando, pode até jogar caca na sua cabeça, mas com certeza você não vai deixar que ele faça um ninho, né? Então assim é um pensamento. O pensamento pode até vir, ele pode até chegar, mas não deixe que ele se torne um prejuízo. Pelo contrário, o que for bom, perfeito e agradável, pense. Isso é bom, isso me faz crescer, isso me deixa mais potente, né? Me transforma numa pessoa de alta performance. Isso eu quero. Isso não é bom? Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. E aí você vai vendo que a sua vida será maravilhosa. E é fácil. Não diga que é difícil, por favor. Super fácil. Trabalhe isso. Comente, certo? Você tem o meu Insta, você tem o meu Facebook e você também tem o meu WhatsApp. Faça como muitos fizeram comigo e eu agradeço. Mandaram feedbacks, mandaram perguntas, mandaram muitas coisas e foi muito bom para mim. Muito obrigada, porque tenho sempre a oportunidade de estar conversando com você e você pode levar para outras pessoas esse momento de hoje, que você tenha firmeza naquilo que você deseja, né? E supere todos os pensamentos negativos. Vença-os e serás próspera. Até o próximo programa. Eu conto com você. Deixe o seu like. Deus te abençoe.